aquelas histórias que você viveu na infância? Que você tinha alguns amiguinhos que quando você ia brincar, você sempre encrencava, brigava e você tentava ser a melhor pessoa possível, você fazia de tudo para agradar aquela pessoa, mas ela nunca mudava? E às vezes você voltava para casa chateada porque aquela criança, aquela amiga falava coisas pra você ou te tratava mal e você não gostava? Isso aconteceu na sua infância? Se sim, fica aqui que tem algo que eu quero te contar sobre essa história. Eu sofri muito na minha infância sobre isso, com isso. E eu não sabia, enfim, qual atitude tomar, né? E muitas vezes eu me perguntava sobre isso. E eu via que até repete com a minha filha. Eu falava, meu, o que isso quer me mostrar? Muitas pessoas não têm coragem de vir falar que ela tá vivendo isso. Ela fala da outra pessoa, mas na verdade tá falando dela, né? Porque muitos julgam e falam que a pessoa é fraca por estar vivendo isso. Mas eu não vejo por esse lado. Eu vejo que a gente estuda, a gente faz uma formação para ter um título de algo, né? Já muitas pessoas me pediram aqui, por que você não faz psicologia, né? Você fala tão bem, E até eu respondi para essa pessoa, eu não preciso fazer psicologia, eu não quero ter mais um diploma, eu só quero transformar outras vidas. E o que eu estudei nesses últimos anos, não é só eu estudar no livro ou ver ali alguma aula. Eu vivi literalmente isso. E quando você vive, você tem bagagem, experiência, propriedade para falar sobre isso. Então eu não tenho vergonha de dizer que eu passei por isso, né? Porque quantas pessoas não passaram? Isso vamos dizer, normal aqui. E eu me fazia essa pergunta, né? Porque eu não sabia, muitas vezes eu voltava para casa chateada e eu não sabia qual atitude tomar. E hoje me veio, né? Quando a gente vive uma situação dessa, o que a gente geralmente faz? O que eu fazia e o que a minha filha às vezes faz. Que nem a Isabela, ela quer dar um doce pra amiguinha, uma bala, um chocolate, pra ver se a pessoa muda. Só que a gente não vai mudar as outras pessoas. A gente tem que mudar nós mesmos. E como que a gente muda nós mesmos? Se tem alguma situação que você não gosta de como você é tratada, simplesmente saia. Né? Isso está até numa parábola da Bíblia, né? Que Jesus fala, eu dou a outra cara para você me bater. Muitas pessoas não entendem. Mas não é sobre a pessoa que está vivendo isso, né? Que está sendo, vamos dizer, agredida. É sobre a pessoa que está agredindo, mas às vezes ela nem sabe que ela está fazendo isso, né? E então o que você tem que fazer? É sair disso e virar as costas. Simplesmente não me encaixo nisso, eu não aceito isso e simplesmente eu não vivo isso. Mas eu me perguntava por que isso se repete, né? E hoje na minha meditação veio essa resposta. Isso repete porque, de novo, a gente sempre olha, geralmente a gente olha o lado ruim das coisas, não o lado bom, o que a vida quer lhe mostrar. E nesse caso eu vi que quando a gente é criança, a gente sonha muitas coisas, né? A nossa mente aí tá toda aberta, enfim. E aí a melhor fase, vamos dizer assim, tudo aí é implementado na nossa cabeça. E a gente cria histórias sobre nós. E quando a gente não é aceito por um amiguinho, a gente cria uma história. Aí depois na escola isso vai acontecendo, nos familiares, e a gente vai criando histórias sobre isso. Aí vai a adolescência, a gente cria mais histórias. A gente cria essas histórias e não tá consciente para isso.
e acaba que daí você cresce, você vira um adulto e daí você tem os afazeres, né? Você entra naquela corrida doida para pagar conta, pagar boleto, ser um assalariado, uma pessoa tem um salário para você sobreviver ou viver. E a gente não consegue, às vezes, visualizar a vida que a gente está levando. Por que a gente está levando essa vida? Porque, basicamente, às vezes a gente está vivendo as histórias que a gente formou quando era lá criança, quando estava lá adolescente. E muitas vezes a gente não tinha esse poder de escolha. E a gente acaba vivendo aquelas histórias que nós mesmos nos contamos. E aquilo fica se repetindo, mesmo que às vezes a gente tá ruim, tá numa zona de conforto, a gente acaba repetindo e vivendo aquelas histórias, porque aquilo criou um sentimento, uma emoção tão forte que acaba que você vive aquelas histórias que você contou lá atrás para sua vida. E que tal hoje você contar uma nova história sobre você, sobre a consciência que você está tendo agora em estar assistindo esse vídeo? Hoje você tem uma outra consciência. Hoje você é uma pessoa adulta e que você pode contar uma nova história, ter um novo sentimento. Então, depois desse vídeo aqui, reflita um pouquinho sobre as histórias que você vive, as histórias que você repete e você muitas vezes nem sabe o porquê. Então escreva no papel que história que você quer contar a partir de hoje na sua vida.